Bom, gente, vou explicar para vocês então a questão número 2 aí do PET, né? Essa questão número 2, ela tá dividida em subitens A, B, C, D e E. A número 2, ela fala do IMC de cada pessoa. IMC significa Índice de Massa Corporal. Como que a gente calcula esse IMC? Pegando o nosso peso e dividindo pela nossa altura ao quadrado. Então, de qualquer pessoa, você pega a altura, eleva ao quadrado, ou seja, altura vezes ela 2 vezes. Depois você vai pegar o peso e dividir por essa altura ao quadrado. Então, aqui na letra A, eu já fiz como exemplo para vocês. Esse indivíduo tem uma altura de 1,80 metros, que é o mesmo que 1,8 metros, e um peso de 65 quilogramas, que é a massa dele. Então, o peso dividido pela altura elevada ao quadrado. Primeiro resolvemos essa potência. 1,8 ao quadrado é o mesmo que 1,8 vezes 1,8, que vai dar 3,24. 65 dividido por 3,24 vai dar aproximadamente 20,06, que eu posso aproximar para 20,1. Então, o IMC dessa pessoa é 20,1. Agora, como que eu vou classificar esse IMC? Será que ele está na faixa da obesidade, está acima do peso ou está num peso ideal? Aí nós temos que observar a tabela. Se ele estiver de 18,5 a 24,9 quilogramas por metro quadrado, ele está no peso ideal, que é o caso desse indivíduo aqui, porque o dele deu 20,1. Então, o peso dele está classificado como ideal. Se ele estiver de 25 a 29,9 quilogramas por metro quadrado, ele está acima do peso. E se ele estiver acima de 30 quilogramas por metro quadrado, ele está na faixa da obesidade. Então, vocês agora vão fazer o cálculo do indivíduo B e do indivíduo C. Como a gente está trabalhando com potência, né, de número decimal, que é exatamente a altura, eu aconselho vocês a usarem a calculadora para ajudar vocês. Depois vocês irão pegar a altura dele e dividir o peso e dividir pelaquela altura ao quadrado. Por isso que vocês aí deverão usar a calculadora, mas registrando aí os cálculos no caderno, conforme eu fiz aqui no exemplo A, ok? Depois vamos passar para a questão D. A questão D é uma situação que diz: uma competição de atletismo foi disputada por 3 atletas em 2 baterias. Na primeira bateria, o atleta A percorreu 5.690 metros, o B 59.900 decímetros e o atleta C 5,7 quilômetros. Na segunda bateria, o atleta A percorreu 5,72 quilômetros, o B 5.600 metros e o C percorreu 5.699 metros. O vencedor foi aquele que obteve melhor média nas 2 baterias. E qual foi o atleta vencedor? Então, como tem vários dados aqui, eu aconselho vocês a montarem uma tabela, né? Na primeira linha você coloca atletas A, B, C. Na segunda linha, a primeira bateria e o que cada um percorreu. Na segunda bateria, na terceira linha, a segunda bateria,
o que cada um percorreu. Só que você vai observar que as unidades aqui, elas estão diversificadas, né? Na primeira bateria, o A percorreu em metros, o B percorreu em decímetro, o C percorreu em quilômetro. Na segunda bateria, o A percorreu em quilômetros, o B em metros e o C em metros. Então, como nós temos que achar o total percorrido de cada atleta, vocês irão fazer a transformação, porque nós não podemos somar unidades diferentes, metro com quilômetro, decímetro com metro. Então, nós vamos trabalhar tudo com metros. Então, você vai passar quilômetro para metro, deixa um espaçozinho para você colocar aqui. Decímetro, você vai passar para metro. Quilômetro, você vai passar para metro. Depois, então, você vai somar. Você vai ter o total percorrido do atleta A, do atleta B e do atleta C. E, finalmente, a média para ver quem foi o vencedor. O que é a média? É a soma das duas baterias, ou seja, o total percorrido, dividido por 2. Você achando, então, a média de cada atleta, você observa quem obteve a média melhor, né? Vai ser exatamente o vencedor. Outra questão que requer, né, vários cálculos e que vocês deverão deixar registrados aí no caderno. A tabela é porque ela facilita a visualização e a organização dos dados, ok, gente? Depois a letra E é um problema que diz que ao final da última bateria, o atleta B passou mal e foi atendido pelo médico. Depois dos exames clínicos, o médico receitou um antibiótico de 875 miligramas por comprimido, 2 vezes ao dia por um período de 1 semana. Quantos gramas do antibiótico o atleta B vai consumir até o final do tratamento? Então, veja só, cada comprimido, né, tem uma massa de 875 miligramas. Se ele vai tomar 2 ao dia, você multiplica por 2 para saber qual a massa que ele vai ingerir em um dia, certo? Depois, no final do tratamento, que é correspondente a 7 dias, você vai pegar aquele valor que você multiplicou aí, né, por 2 e vai multiplicar por 7. Você vai ter o que ele ingeriu em 7 dias em miligrama. Só que ele pergunta em grama. Então, no final, você vai transformar, né, de miligrama para grama. De miligrama para grama, você divide por 1000, porque está passando de uma unidade menor para uma unidade maior. Certo, gente? Eu espero, então, que vocês tenham entendido direitinho, né? A gente tá, né, com as atividades aí, trabalhando com reduções, né? Medidas de comprimento aqui, depois as medidas de massa que foi explicado na aula anterior, né? Então, eu espero que vocês façam direitinho e na próxima aula, que é a semana que vem, nós então vamos corrigir essa atividade 2, ok, gente?